gente! Muito prazer, eu sou Tami Tavares e esse é mais um vídeo de Quem Casa Quer Casa Vlogs. Hoje estou sozinha, voltando, estávamos sumidos, tá? Nós tivemos um problema, vários problemas na verdade, mas isso eu vou contar pra vocês de acordo com o tempo, a gente vai conversando, vamos ter outros vídeos, tá? Estou aqui no nosso closet improvisado, que foi onde a gente parou, né? E o que eu tinha para conversar com vocês hoje é um papo bem sério. É, na verdade, uma experiência que eu passei e comentei lá no meu Instagram, conversei com os meus seguidores lá no Instagram e achei legal compartilhar aqui com vocês também. É um vídeo bem diferente do que a gente está acostumado a postar aqui no canal, mas é algo também muito interessante e acredito que também de muita importância para muita gente que já passou por esse mesmo problema que eu passei. E então, gente, eu não sei nem por onde começar, mas se você ainda não é inscrito no nosso canal, tá? Se inscreva no nosso canal, já deixa aí o seu like, fortalece a gente, tá? E isso vai nos incentivar pra gente ir criando mais vídeos pra vocês. Então, por favor, dá aquele like, porque dá um trabalhão danado e a gente não tem os melhores recursos pra poder editar os vídeos, então realmente dá um trabalhão, fortalece a gente, por favor, assim, na espontânea pressão. Mas, gente, vamos começar o nosso vídeo, tá? Agora foca aqui no meu rosto, pra vocês darem uma olhadinha, ó. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu tenho várias cicatrizes, como vocês podem ver. Eu tive problema de acne hormonal. Então, por volta de janeiro, eu acho que foi janeiro porque eu tenho uma foto, foi uma das primeiras fotos que eu tirei com essa data. E aí, por volta de janeiro de 2019, antes eu já tinha tido esse problema com acne, bem antes, mesmo antes de ter a Lulu. E teve uma época que eu dei uma sumida no trabalho, eu trabalhava em escola, né, dava aula. E de repente eu sumi. Eu era muito nova e não sabia como lidar com essa situação. Então achava que podia sair de um trabalho sem dar nenhuma satisfação. Lembrando que eu tinha carteira assinada, então hoje eu sou muito grata ao pessoal da escola porque eram pessoas bem amigas e aí eles não tomaram outras atitudes que poderiam ter me denunciado por abandono de emprego e tal. Mas eles esperaram. E aí, gente, o que aconteceu? Eu já tava com esse problema, era uma acne hormonal, mas eu conseguia controlar por conta própria. Eu tomava algumas medicações, que é algo que eu não indico pra ninguém, mas eu tomava e depois ia me virando e tapeava com maquiagem. Só que chegou uma época que eu não conseguia mais reverter. Lembrando que isso foi bem antes do ano de 2019, bem antes, eu não lembro o ano exato, mas eu lembro que foi na época que eu estava trabalhando na escola e sumi. Justamente por causa disso, porque eu estava com o rosto muito feio. E aí, quando eu estava indo no centro da cidade, uma pessoa falou assim: nossa, ainda ficou pó em casa porque eu tacava muita maquiagem. E aí eu fiquei muito mal e botei uma coisa na minha cabeça. Falei, a partir de hoje eu não saio mais de casa. Se eu sair, eu só saio à noite com o cabelo todo coberto no rosto pra ninguém perceber. E aí passou um tempo, eu voltei tava precisando mesmo de um emprego. Tava passando por lá pela porta da escola, que eu trabalhava com a minha mãe. E eu expliquei pra dona da escola o que estava acontecendo comigo, o motivo que eu tinha saído. Eu fiquei muito envergonhada, sabe? Porque eu simplesmente sumi. Eu não falei nada pra ninguém. Quando me ligavam, eu desligava o celular, sabe? Deixava o celular desligado. Eu não tinha contato com praticamente mais ninguém. Foi a época, assim, foi no período que tinha pouco tempo que eu tava morando sozinha, assim, tipo, eu tinha saído da casa da minha mãe e tava morando com o Rafa. Foi uma das primeiras casas que a gente foi morar, inclusive lá no Jacintinho. E aí a gente tava começando a nossa vida como casal, né? Tipo, morando juntos. E foi justamente nessa época. Então eu fiquei muito envergonhada. E detalhe, tá? Quando eu voltei lá, foi quando eu consegui com tratamentos paliativos, tipo pomadinha,
comprava algum remedinho de inflamação, aí eu ia tomando e consegui reverter em casa mesmo. Foi quando eu comecei a andar, acho que eu tava, não sei se eu tava procurando casa, eu sei que eu tava andando, passeando por lá e contei o que tinha acontecido comigo, o motivo que eu tinha sumido. Nessa época, meu rosto já tava ficando bem melhor, então eu já não tava com outro problema. Aí voltei, eles me aceitaram de volta, tá? Fiquei lá trabalhando, trabalhei lá por muitos anos, graças a Deus, foi muito bom pra mim. E, enfim. E então, depois disso, eu não tive mais esse problema. Mas sempre tinha uma acne ou outra, sempre aparecia uma acne ou outra, e eu ficava tratando em casa, passava uma pomadinha, um sabonetezinho e ia tentando resolver. Então, gente, se segurem aí que a história é longa. Depois de um tempo, passaram alguns anos, eu engravidei, tive Lolo. Depois que ela nasceu, não sei se foi os hormônios do leite, que eu tava, sei lá, os hormônios do meu corpo. Eu percebi que eu tava ficando, sim, com o rosto já bem encaroçado, mas eu fui muito firme porque eu não podia tomar nenhuma medicação, porque eu estava amamentando, e evitei muito também de sair de casa, mesmo com a Lolo bebezinha, então toda vez que era pra me maquiar, eu levava muito tempo, eu já levo bastante tempo pra me maquiar, o Rafa que o diga. Eu já levo muito tempo pra me maquiar, mas quando eu tava com esse problema eu gastava muito mais porque eu queria cobrir o máximo. E aí eu evitei também muito de sair com a Lolo bebê porque eu não queria ter o trabalho de perder tempo, de estar me arrumando, sabendo que eu tinha um bebê pra dar conta, então eu evitava bastante. E aí, minha gente, eu tô aqui só passeando, daqui a pouco eu tô aqui dentro do closet. Então, gente, a história realmente é bem longa, mas depois eu fui conseguindo, depois que Lolo parou de mamar, foi amenizando o meu rosto, não foi para, sei lá, parecendo mais carocinho de acne. Enfim, consegui, passou. Inclusive, depois eu vou colocar aqui uma foto pra vocês. Tem uma foto do dia do ensaio fotográfico dela. Que a gente foi fazer do primeiro mês dela. E a fotógrafa falou assim pra mim: eu posso tirar uma foto sua com a bebê? Eu falei, nossa, meu rosto tá tão feio. Aí ela disse, não se preocupe não, qualquer coisa eu coloco um Photoshop. E aí, ou então eu posso fazer uma foto bem bonita, assim, com o seu cabelo na frente do rosto, cobrindo o rosto, porque realmente nessa época eu já não tava tão bem. E aí a Lolo tinha apenas um mês e eu já tava com esse problema novamente. Passou alguns anos, em 2019, eu tava cantando, né, no Carinho Sacana, já não trabalhava mais em escola, de novo. Depois que Lulu nasceu, eu não voltei mais a trabalhar. E tava vivendo só da música. Todos os dias, pelo menos 3 festas por semana a gente tinha. E eu trabalhava e vivia só da música. Rafa trabalhava na Casa da Cópia, se eu não me engano. E a gente ia levando a vida assim. Eu tava de novo cantando e com problema de acne novamente. Tava tentando com coisas paliativas. Chegou um dia que eu não consegui resolver. Dormi, me acordei com o rosto bem inchado. Vou colocar aí pra vocês verem como ficou o meu rosto, gente. Eu tô deixando aqui com espaço porque aí o Rafa vai colocar aqui do lado. E aí ficou muito feio. Como vocês podem ver, meu rosto ficou bem inchado. Eu não sabia o que estava acontecendo. Foram passando os dias e meu rosto não desinchou. Então falei, e agora? Agora ferrou. Porque o que é que eu vou fazer? Que eu não tenho dinheiro, não tenho de onde tirar, né? Meu marido também, a gente estava sobrevivendo sobrevivia com um salário, mais os meus cachês de final de semana. Então a gente só tinha essa renda. Eu falei, e agora? De onde é que eu vou tirar dinheiro? Porque eu não sei mais o que fazer. E assisti muitos e muitos vídeos para tentar reverter em casa mais uma vez. E vi que não ia resolver. E aí eu falei, cara, eu vou ligar para minha mãe e vou contar a situação para ela e falar que eu tô muito mal, que eu não sei o que é que vai acontecer. Aí nós fomos para a primeira dermatologista. E aí, por incrível que pareça, ela passou uma medicação que é normal para tratar também a acne. E nós fomos para a primeira dermatologista. Aí ela passou essa medicação.
quando ela passou essa medicação, eu fiquei, poxa, mãe, não vai resolver. Minha mãe disse, por que, mulher? Eu falei, porque eu já venho tomando essa medicação em casa. Eu já venho tomando e não resolve. Eu já tomei direitinho, mas não resolve. Ela sempre volta. E minha mãe falando, não, mulher, mas tenha paciência, deixa ver e tal. A doutora, eu falei, não, não quero. E também que eu não curti a maneira que ela me olhou, sabe? Eu não sei se era porque eu também já tava com o psicológico muito abalado, mas eu não curti muito. Sabe quando você chega com a pessoa que você tá esperando ser acolhido porque você já tá muito mal? Então, foram muitos dias antes de ter esse problema, eu já não tava mais saindo, tá? Eu treinava, eu parei de treinar. Eu não saía mais de casa de jeito nenhum. De dia, Deus me livre sair, porque eu não queria que ninguém ficasse olhando pro meu rosto. Aí eu acho, gente, que nesse mesmo dia que eu tava indo pra dermatologista, eu mandei uma foto pra o cantor da banda, o dono também da banda que eu cantava, e expliquei pra ele. Falei, olha, é o seguinte, eu tô muito mal, tô com problemas sérios no meu rosto, ele tá horrível. Eu já vinha cantando com o rosto um pouquinho, mas chegou a um ponto que eu não conseguia mais esconder com a maquiagem, né? E quando a gente tá cantando, que tem aquelas luzes, a luz bate, e aí é que realçava mesmo todo isso aqui, tava parecendo, sabe, um choquito, tava o meu rosto, parecia um choquito. E aí eu mandei essa foto, que eu vou pedir pro Rafa colocar aí também, mandei pra ele e falei, olha, não dá, vou me afastar da banda, não sei quando volto, mas infelizmente para eu trabalhar desse jeito eu não consigo, não tem condições. Meu rosto tá muito lascado e eu preciso cuidar de mim. Mas assim, gente, eu falei com ele, com o dono da banda, né, o Rosimar. Falei pra ele assim que eu não sabia quando voltava, mas dentro de mim algo me dizia assim, cara, eu não vou voltar mais. Meu rosto não vai voltar ao normal porque ele tá muito ferido e eu sei que eu vou ficar, mesmo que melhore, que saiam essas acnes, eu vou ficar com cicatrizes horríveis. Meu rosto vai ficar muito ferrado, eu vou ficar com muita mancha. Eu não imaginava, então meio que eu tava já me despedindo dele e já pensando, cara, eu vou perder meu espaço, ele vai chamar outra pessoa e aí eu não vou voltar mais, porque não tenho condições de trabalhar desse jeito e meu futuro entreguei a Deus, né? Então, cada dia que passava eu ficava mais tempo em casa, mais tempo trancafiada. E aí nós marcamos para outro dermatologista, no caso outra dermato, e aí foi quando a gente conheceu a doutora Mirella, e aí ela começou a tratar. E aí, gente, foi onde tudo começou, né? Quando a gente conheceu a doutora Mirella, aí eu iniciei realmente o tratamento de verdade, e ela falou pra mim assim, olha, vai ficar feio, vai ficar, você não vai suportar se olhar no espelho, mas a gente vai tratar. E nesse momento eu me senti muito acolhida, eu voltei pra casa muito feliz e de um jeito que a minha mãe nunca tinha me visto, porque eu tava muito mal mesmo, eu já tava alguns dias sem sair de casa, já tinha alguns dias, por isso que eu fui pra casa da minha mãe, e aí durante todo o tratamento eu fiquei lá na casa da minha mãe, até o meu rosto se recuperar, porque meio que eu tinha me perdido e eu não estava sendo mais uma boa, sei lá, dona de casa, uma boa esposa, não estava sendo uma boa mãe. E voltamos para casa com uma lista de exames para fazer, muito exame de você tirar litros e litros de sangue. Eu fiz todos os exames, levei para a doutora, ela avaliou e dali ela decidiu que a gente ia iniciar com o famoso Roacutan. Gente, eu fiquei com muito receio, mas antes disso eu já tinha lido muito sobre ele, já sabia alguns efeitos colaterais, então meio que depois que a doutora falou pra mim que eu ia tomar, eu já estava ciente do que poderia acontecer, mas eu não via outra saída, tipo, eu não via outra solução pra mim, pro meu rosto, para melhorar, se não fosse esse tratamento de dentro para fora, porque eu já tinha feito tanta coisa, já tinha passado tanta coisa. Vocês não têm noção do arsenal de pomadas que eu já usei na minha vida para acne. E, gente, foi nesse dia que eu descobri como é caro você ter acne, como é complicado, velho, porque
A gente saiu de lá com a lista, além da receita do Roacutan, uma lista de medicações que eu ia ter que tomar para poder controlar também os efeitos dele, porque quando você começa a tomar, ele mostra para que ele veio. E aí a doutora já tinha falado para mim, olha, vai ter a fase da piora, mas fica tranquila que a gente vai resolver. Eu tomei uma dose baixa, tá? Porque ela queria ver também primeiro como é que o meu corpo ia reagir, se ele ia reagir bem com uma dose menor ou se a gente ia precisar tomar uma dose maior. E, tipo, como ele é uma medicação que é por peso, né? Tem um monte de coisa. Eu assinei também tem um negocinho que você assina, um termo de responsabilidade todo mês. E aí eu saí de lá, gente, com a lista. E o que tinha de coisa nessa lista foi sabonete específico, protetor solar, tomei outro tipo de antibiótico, além do Roacutan, tomei corticoide, remédio para o estômago, porque era muita medicação. Tinha outro lá que eu tomava, um intermediário, algumas vitaminas, fora o anticoncepcional que eu tomei o Diane 35, para poder controlar os hormônios e também para evitar a gravidez, porque a gente assina um termo toda vez que pega o Roacutan, a gente assina um termo de responsabilidade para não engravidar, porque causa uma formação no feto e outros problemas a mais, né? Então, tipo, foi um monte de coisa mesmo, saí com a lista. Eu vou procurar, porque até então, quando eu aceitei em compartilhar com as pessoas, porque até então eu estava escondida, ninguém sabia o que acontecia comigo, eu estava trancafiada e não aparecia em lugar nenhum, nem nas redes sociais, nem... Pra vocês terem uma noção, quando alguém batia na minha porta, eu me escondia, fazia de conta, ficava em silêncio, pedia pra Lulu fazer silêncio, pra não parecer que tinha ninguém em casa, porque eu não queria atender a porta e aí de repente a pessoa dá de cara com o meu rosto todo ferrado e a pessoa se espantar. Eu não queria ter o trabalho de explicar o que é que estava acontecendo e enfim, tava muito mal mesmo. E depois eu vou colocar aí, quer dizer, vou colocar aí, que eu acho que eu tirei uma foto quando eu comecei a compartilhar nas minhas redes sociais de tudo que estava fazendo parte assim do meu dia inteiro, né? Tudo que eu tomava de medicação, que eu passava no rosto, enfim. E assim começou a nossa caminhada. Sempre aquele negócio, um dia de cada vez. Todos os dias tinha choro, todos os dias antes de dormir eu ficava mal. Eu fiquei um pouco depressiva. Eu não sei se algumas pessoas que tomaram Roacutan teve esses problemas também de altos e baixos, mas eu tive. Inclusive tá lá na própria bulazinha do remédio. Ela é enorme. É bem, uma bula bem extensa, assim, do Roacutan. Porque é muita coisa. Então eu tive alguns colaterais, tive ressecamento no nariz, meu nariz sangrou. Não tive ressecamento nos olhos, mas o lábio estourou todinho, ficou bem ressecado, minhas unhas quebraram, meu cabelo caía de bolo. Fiquei bastante depressiva, tinha dia que eu tava feliz, muito feliz, e tinha dia que eu tava muito mal, muito mal. E, cara, como é louco, porque a cada coisa que vinha acontecendo, tinha uma nova consulta, né? Eu tive algumas consultas logo no início, como era muito recente que eu tava tomando Roacutan, então a doutora colocou algumas consultas bem próximas uma da outra, para ela poder ficar me acompanhando, para ver como o meu corpo estava reagindo com o Roacutan. E aí, cada consulta que tinha era, sei lá, creme pro lábio, porque tava ressecando. Sei lá, sorinho no nariz, porque tava ressecando. Vitaminas para poder fortalecer o cabelo e as unhas, porque tava tudo caindo, quebrando. Então, assim, tipo, toda vez quando eu ia pra lá, ela perguntava como é que eu estava, via o que é que dava para melhorar, o aspecto do meu rosto. Às vezes tinha algumas que estavam muito inflamada, que ela tirava a secreção, porque ficava muito dolorido e doía só de colocar o rosto no travesseiro. E, gente, é um negócio assim que eu não gosto de comentar,
porque é algo que mexe muito com a nossa cabeça e eu nunca me vi em uma situação assim. Eu sempre fui uma pessoa muito alto astral, sempre fui muito brincalhona, sempre às vezes tirei onda da minha própria desgraça, como vocês sabem, né? Até hoje eu sou assim, eu tiro onda mesmo, fico mangando, porque faz parte da vida, né? Nem tudo é perfeito. Então, eu tava me estranhando muito porque eu nunca fui assim, tipo, aquele negócio baixo astral mesmo, de ser uma pessoa bem negativa, e eu tava muito mal. Decidi fazer uma, uma alimentação por conta própria, porque eu fiquei com medo de engordar por causa do corticoide e também devido às outras medicações. Então fiquei com muito receio de ficar bem cheinha. E aí comecei a fazer uma dieta bem restritiva, emagreci bastante para poder segurar toda a caminhada, a jornada de medicações. Oi, gente! Como vocês podem ver, estamos em outro dia. Não consegui concluir o vídeo todo no mesmo dia, porque eu ainda ia treinar e aí tinha que sair correndo, porque senão ia perder a carona, né? Não pode estar gastando. Mas, gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, até porque é um assunto muito extenso, né? E aí eu ia ficar aqui horas e horas conversando com vocês, mas eu quero deixar, tem várias pautas deste mesmo assunto, que aí eu vou deixar para um próximo vídeo. Então, se você gostou, não esquece de fortalecer a gente com aquele like, tá? Deixa aí o seu comentário de alguma coisa relacionada, se você também já passou por essa situação, tá? Que eu quero compartilhar bastante esse vídeo para também mostrar para outras pessoas, tá? Que realmente tem solução, né? Não é esse bicho também de 7 cabeças, não, que pra tudo tem um jeito, só não tem jeito pra morte, não é isso, gente? Mas é isso, deixa o seu like, um grande beijo e até a próxima.